O Senhor, Ele tem sido muito bom com todos nós. Consegui, graças a Deus, ao bom Senhor, que me conduziu, a bênção, ela vinha atrás de você, né? Quando é para ser a bênção, ela vinha atrás de você. Eu recebi uma proposta de abrir um salão, graças a Deus, um preço que cabe no bolso. E aí eu consegui reabrir o meu salão essa semana, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. E por que isso é bom? Porque uma das coisas que eu consigo fazer ali agora, né, quando eu não tenho cliente para atender, é me dedicar ao Senhor. Então eu começo a estudar a palavra, começo a pesquisar algumas coisas, e eu vi uma situação que ocorreu com um amigo muito querido, um homem de Deus, que não está bem. E aí eu comecei a conversar com esse homem e orar por ele. E Deus começou a me mostrar tantas feridas desse homem. Tantas feridas. E aí eu falei assim, meu Deus, isso começava a falar no meu coração. A religião. Eu falei, não entendi, Jesus. A religião. Assim como era lá atrás com os fariseus, com os heteus. Assim como era lá atrás. Continua hoje. Existe, vamos separar a igreja aqui em duas partes, tá? A igreja de Cristo, a que Cristo fundamentou, a que Cristo conduz, a que escuta Cristo. E a igreja, sistema religioso. São duas coisas muito diferentes. Por exemplo, Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor. É quantas vezes por mês? Uma vez. Certo? Sempre o primeiro domingo do mês, ou o segundo domingo em algumas igrejas, alguns sábados. Certo? Ok. Segundo, a igreja de Cristo, que Cristo fundamentou, ou segundo, o sistema religioso. Assim é segundo o sistema religioso. Porque quando a gente vai para a palavra, o que nós lemos lá nas Escrituras? Jesus disse o quê? Fazer isso todas as vezes que se reunirem. Todas as vezes. Está dando para entender que existe diferença entre a igreja que Cristo fundamentou e um sistema religioso? E o Senhor ele está nos chamando a romper com este sistema. Um sistema que julga. Um sistema que joga pesos sobre os ombros das pessoas, quando Cristo traz liberdade. E liberdade não é libertinagem. Vamos entender isso. Amém? Abre para mim, João. Romanos capítulo 11, versículo 29. Não, pera, guarda esse versículo. Agora não. Abre para mim Gálatas capítulo 2, versículo 11. Eu vou ler do 11 ao 14. O tema dessa mensagem hoje é: essência não se cancela. Gálatas 2, do 11, vou ler até o 14, tá, João? Diz assim, ó. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Paulo confrontando a religiosidade no princípio da igreja. Olha a igreja, sistema religioso, fazendo separação. Esses aqui não são judeus, são gentios. Vamos ficar aqui, ó, dando de João sem braço. Nada contra o nome do João, tá? Pelo amor de Deus, mas você entendeu. Zé sem braço. Oi? Zé sem braço. Zé sem braço, tem nenhum Zé aqui, né? Entende? Então, para que vocês possam entender, lá no começo já existia
essa divisão, essa separação de sistema religioso. Mas por quê? Porque Pedro, aqui, Cefas, está falando que ele puxou, eles aprenderam dentro do sistema religioso com os fariseus. Então as pessoas olhavam os fariseus e almejavam aquele posto, almejavam ser como eles, os intocáveis, santos do Senhor. Hoje as pessoas olham e almejam. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um apóstolo, eu quero ser um... Isso não tem nada a ver com nível de santidade. Tem a ver com chamado. Mas por quê? Porque olham para um pastor e acham que o cara é o super-homem. Não pega, não erra, não tem falha, não tem problema. Tem mais problema se vacilar do que qualquer outra pessoa. Vou dar um exemplo. Eu tenho mais problema, deixa eu ver, que o Lincoln, que o Brian. São crianças. Não tem um boleto para pagar. Não tem a conta. Né? E tá lá de boa. E não são pastores. Ainda, né? Quem sabe Deus levantando de vocês aí. Glória a Deus por isso. Entenda? Olha para mim agora, João. Timóteo 4:11. Olha Timóteo, capítulo 4, versículo 11. O que diz a nós hoje? Ordena e ensina estas coisas. 2 Timóteo, perdão. 2 Timóteo 4:11. Falei errado, hein? Me perdoa. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois lhe é útil para o ministério. Entenda uma coisa aqui. Paulo, ele rejeita Marcos. Não, é Marcos. Primeiro. Depois, com uma maturidade diferente. Com uma espiritualidade diferente. Ele fala, chama Marcos. Temos diferenças, mas chama porque agora ele é útil para o meu ministério. Dois Paulos, né? Paulo, quando começou, ainda carregando consigo essa questão do sistema religioso, e o pós, sem esse sistema religioso, na dependência de Cristo, aquele Paulo que confrontou Pedro, que repreendeu. Amém? Nós vivemos um tempo hoje em que as pessoas são resumidas ao seu pior momento. Você olha uma pessoa que está grande, em destaque. A pessoa deu um deslize. Você condena todo o resto. Você não. A igreja. O sistema religioso condena. Veja, temos cantores que caíram e nunca mais subiram num púlpito para cantar. Temos pastores que caíram e nunca mais receberam um convite para pregar. E quando recebem, o que o sistema religioso faz? Não acredito, o homem do escândalo vai pregar na igreja do fulano de tal. Não acredito, essa igreja não presta, esses líderes não prestam, esse povo não presta. Quem não presta é quem pensa assim. Porque pensa com uma cabeça de religioso, pensa com uma cabeça de sistema religioso. De que homem de Deus não pode pecar, homem de Deus não pode errar, homem de Deus tem o primeiro nome antes do Deus ali, chamado homem, carne, matéria. Tem sentimentos, tem frustrações, tem problemas. Muitos pastores passam por tantos traumas, alguns até se suicidam, porque não tem com quem se abrir, não tem com quem conversar. Ah, pastor, você está falando isso aí porque você está precisando de alguém para conversar. Não estou passando por esses problemas. Eu estou falando sobre isso porque é o que Cristo está me conduzindo a ensinar à igreja. Porque além de vocês sentados aqui, nós temos um público que também nos assiste pelo YouTube. Temos pessoas que nunca botaram o pé na igreja, mas que assistem vídeo e que até já entregaram ofertas. Vivemos na era do cancelamento. Inclusive dentro da igreja. A própria igreja cancela as pessoas. Né? Ah, não vai mais essa pessoa não. Parece até que a pessoa é da esquerda.
estou falando de politicamente falando, tá? Porque Jesus falou, né? Vindes, falará para quem está à direita dele, né? Vinde a mim, bendito do meu Pai. Para os que estão à direita de Deus. Então, a esquerda é quem não está, mas não estou falando de política. Tá bom? Vamos lá. A igreja primitiva, ela caminhava com uma outra lógica, tá? A igreja primitiva, eles sabiam diferenciar 3 coisas que hoje são muito confundidas no meio da igreja. Eu separei um negócio aqui e eu não falei. Peraí. Sim. A igreja primitiva, ela entendia algo que nós precisamos reaprender. Primeiro, chamado não é desempenho. Engana-se quem acha que chamado, você tem um chamado, então você está se desempenhando bem. Se você está desempenhando bem é porque você tem um chamado. Aí quando você não desempenha, aí quando você passa por um problema no casamento, um problema financeiro, um problema na saúde, e você não consegue ter o desempenho que você tinha antes. O chamado dele acabou, o chamado já era. Chamado não se resume no desempenho que a pessoa está cedendo. Segunda coisa, unção não é uma fase emocional. Engana-se quem acredita que a unção é uma fase emocional. Se a pessoa chorando, gritando, está cheia da unção. Não, está emocionada. A pessoa cheia da unção, ela anda na rua, ela não olha para o rabo de saia. Ela anda na rua, ela olha para as pessoas e não fica, ai, que saco, essas pessoas, esse ônibus lotado, esse não sei o quê. Não, uma pessoa cheia da unção, ela está o tempo todo assim, me usa para falar com alguém. Jesus, quem é que veio para o inferno, Senhor? Prepara um momento, prepara uma oportunidade para mim. Uma pessoa cheia da unção, ela está com trabalho, ela fala, meu Deus, eu vejo a hora de acabar, ir para casa, pegar a Bíblia e ler. Não vejo a hora de aprender mais, de mergulhar mais. Não vejo a hora de dar 8 horas e ir lá para a oração da igreja. Isso é uma pessoa cheia da unção. Se você chega na sua casa e o que você quer fazer é só dormir e descansar e não pensa em Deus, não pensa em orar, não pensa em pegar a Bíblia, você não é cheio da unção. Mas eu chorei no culto, eu caí por emoção. Afinal de contas, nós não podemos aqui descartar que o clímax da igreja, ela acaba atraindo isso. As músicas, a luz, as cores, tudo isso faz com que você possa se emocionar, né? Fique mais fácil para que você possa cair numa emoção. Mas isso não se resume em ser cheio da unção. A pessoa, quando emocionalmente ela não está bem, está brava, está irritada, perdeu a unção. Que perdeu a unção? A pessoa não está bem, está passando por um problema. Homens de Deus também se iram. Por isso que Paulo diz, ireis, mas não pequeis. Eu posso ficar bravo, posso ficar irado, mas eu não posso pecar. Como? Xingando minha esposa. Ela aprontou, vamos supor que eu briguei com a minha mulher. Eu estou irado, vou para a rua e trago a minha esposa. Isso é caráter, não tem nada a ver. Aí eu pequei feio. Ele está virado. Não, está virado não. Você foi sem vergonha mesmo. E a terceira, essência não é momento. As pessoas costumam apagar isso. A essência da pessoa, ela não some. Ela não desaparece. Por conta de um momento que ela está passando. Por uma fase que ela está passando na vida dela. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina, eu já dei esse exemplo algumas vezes, até no devocional, a pessoa falou assim, nossa, mas que esquisito, as pessoas não vão entender. Então eu vou explicar direito aqui. Pega uma rodela de beterraba. Corta ela num prato de casa, você vai entender o que eu estou falando. Faça isso. E pega uma rodela de cenoura. Cenoura é a mesma coisa que beterraba? Não. Pega a rodela que você botou da beterraba, faz vários cubinhos. Pega a rodela da cenoura e faz vários cubinhos do mesmo tamanho que a beterraba. Pega só um grãozinho de cenoura. Um cubinho que você botou da cenoura e coloca no meio desse monte de cubinho de beterraba que você cortou. E mistura.
a cenoura vai ficar igual, idêntica com uma beterraba. Porque o caldo da beterraba, o caldo vai brignar na cenoura, né? E ela vai ficar com a estética de beterraba. É assim com muitos cristãos. Eu conheço uma menina jovem, cheia da unção. Ela tem uma essência de Deus nela. E tem um chamado muito forte. Mas, assim como uma cenoura, no meio de um monte de beterraba, você fica contaminado. Mas a essência dessa pessoa não é o que ela está vivendo hoje. Eu vou olhar, julgar e condenar essa pessoa? Não, porque ela tem uma essência, ela tem um chamado. Ela tem uma unção derramada sobre a vida dela. Quando você pega um pedaço de beterraba, um pedaço de cenoura, e se você for mastigar, você vai entender que aquela cenoura com cara de beterraba, a essência é cenoura. Assim somos nós. Se você está passando um momento complicado, um momento difícil, a sua essência não é. E posso falar uma coisa? A religião, o sistema religioso não entende isso. Mas o mundo espiritual entende. Um dia, Diogo, antes de casar com a minha esposa, estava num churrasco, lá na casa da minha avó. Eu estava bebendo, não estava numa fase muito boa. Tinha acabado de romper com o meu primeiro casamento. E foi uma situação muito chata que eu passei, devido à traição e tudo mais. E eu acabei me descambando. Bêbado. Chegou do meu lado minha prima, da Umbanda, do Candomblé, sei lá o que ela é. E aí meu primo falou assim, meu, pior que sempre que ela bebe, manifesta um tal de, sei lá, Pedrinho nela aí. Falei, é mesmo? Eu falei, é mesmo? É, cara. Eu olhei pra ela assim, falei, escuta aqui. Hoje eu não tô bem. Mas se manifestar, eu vou expulsar. Porque no meu nome, no nome de Jesus, ele tem poder, eu não tenho. Falei, se manifestar, eu vou expulsar. E se não sair quando eu expulsar na minha voz, eu vou tirar na porrada. Você tá entendendo? Falei pra ela. Não manifestou, varão. Meu primo falou que foi um dos únicos churrascos que fizeram lá que não manifestou. Entendeu? Nessa menina. Ou seja, o demônio entende a essência que você carrega. Eu não estou bem, mas eu tenho uma essência. Entende? Isso aqui é para você virar essa chavinha na cabeça, sabe? De não olhar para o ser humano e descartar a essência, a unção e o chamado que ele carrega. Olha só. Nós precisamos aprender isso urgentemente. Tópico primeiro. A igreja primitiva, ela sabia separar a essência de fase. Paulo, chamado antes de ser confiável, lá em Atos 9, né, nos mostra algo muito impressionante. Paulo ele é convertido, mas ninguém confiava em Paulo. Já pensou? Você via naquela época? Ó, tem um cara aí, ó, matador de cristão. Vixe, vou tomar cuidado. É, Saulo de Tarso. Vixe, Marela, não vou votar nele. Né? Pega a referência. Aí, o que acontece? Escutam falar, o cara se converteu. Mentira. Converteu, ele teve encontro com Jesus aí poderoso, meu. Ele vai pregar na igreja tal, vamos lá? Pô, nada. É isso aí. Isso é cilada. Na hora que a gente botar o pé dentro da igreja, vem um monte de cara armado, yeah, peguei vocês. Né? Fazer uma água aí. Mas Paulo tinha um chamado. Mas ainda não tinha a credibilidade. Paulo tinha chamado, passou por um momento muito especial no ministério dele, teve um encontro com Jesus, ficou cego, depois foi curado, mas não tinha nenhuma credibilidade. E sabe o que a igreja fez? A igreja não negou o chamado de Paulo. Não negou.
respeitou o processo da credibilidade da igreja. Ela respeitou o processo para que Paulo pudesse mostrar credibilidade. E sabe o que a igreja faz hoje? Interrompe os processos. Ah, fulano não tem esse chamado. Você sabe? Se o cara está falando que Deus falou com ele, respeita. E fala assim, Deus chamou para isso? Me chamou. Então vamos avaliar o processo. Vamos olhar a sua caminhada. E conforme a tua caminhada, se realmente se revelar que é esse o seu chamado, ok. Foi o que a igreja fez com Paulo. E é o que nós hoje não fazemos. Nós esperamos primeiro a credibilidade para depois reconhecer o chamado. Eles não disseram, esse homem não é de Deus. Eles disseram, ainda não é o tempo, Paulo. Ainda não é o tempo. Deus chama de uma vez. Deus chamou você. Mas Ele vai tratar você em etapas, processos. Por isso que nós não podemos pular os processos. Por isso nós não podemos pular as etapas. Porque em cada etapa, em cada processo, Deus está trabalhando. Pedro caiu feio. Mas não foi descartado. Gente, Pedro negou Jesus 3 vezes. Você já imaginou? Se você chamar um pastor ali para pregar na igreja. O pastor só, gente, esse aqui é o pastor. O pastor, ele negou Jesus 3 vezes para não morrer com um tiro na cabeça. Ele negou Jesus, é o inferno. Está condenado, já era. Não é assim que a igreja pensa? Não é assim que o sistema religioso faz? A gente olha o erro da pessoa. Escuta, aprenda uma coisa. Todo mundo vai olhar quando você cair. Assim como você olhou a queda de um monte de gente. Mas nunca, ninguém, absolutamente ninguém vai ver o momento que Cristo passou e te perdoou. Assim como você nunca vai ver quando Cristo passou e perdoou alguém que caiu. Entenda isso. Pedro negou Jesus 3 vezes. E o erro de Pedro não foi um errinho pequeno. Foi algo grande. Ele negou Cristo 3 vezes, meu. Não foi uma, não. Foi 3. A gente podia falar, falou uma, mas já se arrependeu assim quando ele bateu o martelo. Falou, não, eu sou de Jesus. Não, 3 vezes, cara. E existe uma cultura judaica. E quando você fala 3 vezes a mesma coisa, é que você está firmeza. Na verdade é 2, né? O Jesus fala em verdade. Ele está afirmando com toda certeza. E quando fala 3, já é duvidando, né? Quando você pergunta 3 vezes para você a mesma coisa, você já está duvidando da resposta do judeu. Pedro falou 3 vezes, confirmando com veemência. Negando Jesus na carne, na alma e no espírito. Foi feio o que Pedro fez. E Pedro cometeu esse erro em público. Ele estava cercado de pessoas para as quais ele pregou depois. Mesmo assim, Jesus não disse, Pedro, você perdeu a essência. Pedro, você não tem mais o chamado. Pedro, você não é mais o escolhido. Não. Jesus disse, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro andava com Jesus. Pedro ouvia os sermões do próprio Cristo. E foi o cara que reconheceu, foi o único que disse, quando Jesus perguntou, e você, quem disse que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi Pedro que reconheceu. Mas Jesus olha para ele e fala assim, quando se converteres, Pedro. Quando se converteres, fortaleça os seus irmãos. A pergunta que eu deixo para a igreja hoje é, Jesus não sabia que Pedro iria negá-lo? Sabia. Jesus sabia que Pedro ia cair?
Ou ele sabia e mesmo assim não cancelou Pedro. Mesmo assim não apagou Pedro. E se Cristo não cancelou Pedro, por que nós cancelamos hoje os homens de Deus quando eles erram, quando eles falham, quando eles caem? Ah, falou besteira, já descarta a pessoa. Quem só vê a queda, nunca entendeu a cruz de Cristo. Porque a cruz foi para o pecador. A cruz foi para trazer perdão. A pessoa caiu, a pessoa pecou, mas tinha um caminho para voltar. Cruz. E o que a gente faz? Quando a gente não respeita a pessoa que caiu e se arrependeu e se reconciliou com o Senhor, eu estou ignorando a cruz para o meu irmão. Eu estou ignorando o sacrifício de Jesus para aquela pessoa. Por quê? Porque eu sou um fariseu. Porque eu sou um fariseu da atualidade. Tem Instagram e TikTok. Não, mas essas coisas eu posso falar, né, João? Se não pode, o João coloca um meio tá tudo certo. Vamos lá. Marcos, ele abandonou o ministério. E depois foi restaurado. Marcos abandona Paulo e Barnabé. Na primeira viagem missionária de Paulo. Paulo fica tão decepcionado que se recusa a vê-lo novamente. Ele se recusa. Vamos olhar esse cara. Não, manda esse cara catar coquinho. Manda esse cara fazer tiro. Manda esse cara cavar poço. Fica bravo com Marcos. Mas anos depois, o mesmo Paulo escreve: traga Marcos, porque ele é útil ao ministério, como nós vemos em 2 Timóteo 4:11. Se você for ler as cartas de Timóteo, 2 Timóteo, não sei se capítulo 3 ou 4 vai falar sobre isso, mas se você for ler as cartas de Paulo, você vai ver essa parte acontecendo. A igreja primitiva entendia algo que nós, com o passar do tempo, nós esquecemos. Ela entendia que fracasso não é uma sentença final. É a humanidade. É capítulo. É um episódio da vida de uma pessoa. Por isso que a Bíblia não descartou os episódios de fracasso dos maiores heróis dela. Davi, Elias e tantos homens. Deus mostra a humanidade, o capítulo ruim da fase. Mas depois a pessoa continua. Por quê? Porque a essência não muda. Fase não muda a essência. Seu emocional não muda quem você é. Não apaga o chamado. Tópico 2. O erro da igreja moderna hoje é confundir o valor com performance. Se o pregador cantor estiver aqui numa performance, uau, em língua estranha, chorando, pronto, então é unção, é performance. E tem muito pregador, muito cantor, só fazendo performance. Já foi com uma aula de canto gospel? Vai para você ver. Você vai entender o que eu estou falando para você. Performance. Você tem que olhar para a igreja. Olha no olho da pessoa e canta. Porque ela vai receber. Você está entregando a mensagem. Mentira, é performance. É performance. Aí disfarça, vamos florir, botar uma cor aqui. Nada a ver. Hoje, muitas vezes, se a pessoa está bem, isso é muito sério, gente, pelo amor de Deus. Presta atenção no que eu vou falar aqui, para que você não siga um sistema religioso de condena, mas que você siga a Cristo que liberta. Nós aprendemos o seguinte: se a pessoa está bem, ela está feliz, então ela é uma pessoa espiritual. Se a pessoa está mal, ela perdeu Deus, ela perdeu a essência. A pessoa está para baixo, está chateada, varão. E é por conta desse sistema religioso
que muitos pastores, com seu casamento indo à falência, sobem no púlpito, botam um sorriso no rosto, as mulheres botam um sorriso no rosto e mostram que está tudo bem. Algumas mulheres passam até maquiagem para esconder hematomas. E vai para a igreja fingir com um sistema religioso. Estar bem ou estar mal faz parte de você ser um ser humano. Não tem nada a ver com espiritualidade. Veja Jó. Jó não passou por um problema, Deus estava ensinando Jó. Ok. Mas Jó estava diante do Senhor. Jó estava buscando ao Senhor. Jó não tinha perdido sua essência. O único problema de Jó era sacrificar pelos pecados dos seus filhos, quando os seus filhos tinham que fazer os sacrifícios deles. Jó foi com o coração bom demais. E por isso Deus teve que ensinar para ele. Por que os filhos de Jó morreram? Porque não seguiam. Ou seja, já estavam mortos há muito tempo. Essa situação toda que eu explico para vocês aqui não é bíblico. Se a pessoa não está bem, não é bíblico. Eu acabei de falar de Jó. Jó estava bem no seu ponto espiritual. Mas passou um problema, perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu a esposa, pegou doença, até os amigos de Jó. Jó, você tem pecado. Jó, você tem um pecado. Jó, eu não tenho pecado, eu já me examinei todos os meus passos, eu não estou errado diante do Senhor. Isso é uma mentalidade de sistema. Um sistema religioso que existe e se intitula Igreja de Cristo. Não sei. Porque a Igreja de Cristo ela não condena. A Igreja de Cristo ela liberta. A Igreja primitiva não canonizou homens perfeitos. Ela caminhou com homens que foram quebrados. E viu eles sendo restaurados. Pode entrar aqui sei lá, um guarda de droga. Olhar e não dá nada para a pessoa. Mas aquela pessoa pode se tornar um grande pastor. Um grande profeta. Como já ouvi muitos casos de homens drogados serem usados por Deus para entregar a profecia. Por quê? A essência não muda. Teu pecado te afasta de Deus, mas não muda a sua essência. Você precisa se consertar para que você possa voltar para mais próximo de Deus, que é o seu lugar. Santidade não é ausência de luta, é recusa de viver na mentira. Quando eu decido viver uma vida de santidade, eu decido não viver segundo um sistema religioso. Eu decido romper com isso e fazer aquilo que o Senhor me ensina. E não que um sistema me manda. E entendendo que vai ter luta. A gente não vai vencer todas. Algumas lutas a gente perde. E por isso ficamos mal. Mas não muda a sua essência. Não muda quem você é. Ai, não estou bem, hoje eu não quero orar. Ai, eu não estou bem, hoje eu não quero pregar. Ai, eu não estou bem, hoje eu não quero louvar. Ai, hoje eu não estou bem, eu não vou para a igreja. Você vive um sistema religioso, você não vive Cristo, desculpa. Porque se você vive Cristo, pode estar com problema, pode estar com o que for, não estou bem, é aí que eu vou. Às vezes eu vou orar, e eu não estou bem, estou bravo. Eu falo, Deus, eu estou bravo hoje. Hoje eu estou revoltado. E falo, e me abro com ele, assim, assado. Daqui a pouco ele vem e fala, mas é por causa disso. Ai, meu Deus, eu estou errado de novo. É assim. A essência, ela permanece mesmo quando a força acaba. A pessoa está fraca, a pessoa não está forte, a pessoa não está buscando, mas a essência permanece. Ela não morre, ela não acaba. Acabamos de ler Romanos 11, 29. Lembra Romanos 11, 29? Não, né? Põe aí para mim, por favor. Olha o que diz, Romanos capítulo 11, versículo 29. Ela diz assim, ó, porque os dons e a vocação de Deus são... aí tá irremugáveis, né?
São irrevogáveis. Existe algumas traduções que ela coloca os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Aí, garoto, obrigado. King James é demais. Vamos lá, ó. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento se você não erra. É esse que é o texto? São sem arrependimento se você não pecar. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento se você tiver 2 casamentos. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento se você estiver dentro do sistema religioso. É isso? Que diz aqui o texto? Não. Ele não tem um porquê, ele não tem um porém. Sabe por quê? Porque o amor de Deus ele é incondicional. Ele não te dá uma condição para te chamar. E os dons e o chamado também. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. E ponto. Deus não sabe que a pessoa vai errar? Sabe. Deus não sabe que a pessoa vai pecar? Sabe. Deus não sabe que a pessoa vai cair? Sabe. Por quê? Porque Ele chamou humanos, pessoas quebradas, para passar um processo de restauração. Não siga um sistema religioso que aprisiona. Porque Deus não chama baseado em fase emocional. A pessoa está numa fase emocional muito boa, então eu vou chamar ela. Ele chama baseado em um propósito eterno. Sabe, você fez, você conquistou e você agradou a Deus, então Deus vai te dar, porque você agradou a Jesus. Ai, ele fez tão bem feito, ele pregou tão bonitinho, vou mandar o pastor ungir ele, a pastor também. Não. Deus não espera isso acontecer para te entregar o que ele tem que te entregar. Ele tem um propósito. E esse propósito não é terreno, é um propósito eterno. Por isso, as pessoas vão ungir pastor porque eu vou abrir uma outra igreja, então vou ungir essa pessoa pastor porque eu preciso dele para pastorear uma igreja. Isso é um propósito terreno. A pergunta da igreja hoje é: quem aqui já teve forte ontem e hoje ficou fraco? Ou teve momentos que você pode falar assim: nossa, eu já fui mais forte do que eu sou hoje. Não estou fraco na fé, mas já estive mais forte do que eu era. Agora eu pergunto: isso apagou quem você é em Deus? Não. Você pode pensar, porque o diabo também faz isso, tá? Ele joga pensamentos em você, ele joga os dardos inflamados dele contra a sua vida e vão para falar: tá vendo? Você não é mais quem você é. Você perdeu a sua essência. Você não perdeu nada. Você é a mesma pessoa que era há 10, 20, 30, 5, 10, 15 anos atrás. A sua essência não muda. Hoje nós precisamos reaprender a honrar pessoas, mesmo que elas caíram e falharam, sem idolatrar. Honrar o chamado das pessoas sem idolatria. Ah, um pastor, ele caiu. Poxa, e daí? O pastor divorciou. Meu Deus, ele não é mais pastor, quem disse? Onde chamar da pessoa? Sem idolatria. Corrigir sem descartar. Precisamos aprender a corrigir sem descartar as pessoas. O problema é que a gente quer corrigir descartando. Não presta, não serve, vai embora. Você é um sem vergonha. Você precisa corrigir e não descartar. A pessoa pecou, não é mais minha amiga. Ela pode estar trilhando um caminho errado, a qual eu não quero mais trilhar. Então, há um afastamento. Mas eu não vou te excluir nunca. Alô, vem cá, irmão. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Deus te alguma coisa, ó. Estamos aqui, estou orando pela sua vida.
cuidar das pessoas que estão com problemas sem expor. O problema é que a igreja hoje, ela enxerga o problema, ela quer tratar o problema, aí o pastor está lá, aí o casal chegou, ó, acontece muito isso. Não aqui, tá? A pessoa chega e conta, ô pastor, meu marido, minha esposa, não sei o quê, amém, aí ora, aconselha, né, corrige, cuida da maneira que tem que cuidar, aí daqui a pouco vai embora, vira para outro mundo. Você viu fulano? Olha, tá com problema do casamento, assim, sabe? Eu estou expondo, eu não posso expor. A igreja precisa aprender a cuidar sem expor. E aprender a discernir frases sem negar a essência. Isso é crucial. A pessoa pode falar uma frase que muitas das vezes você vai olhar e falar assim, isso aí eu acho que está fora da palavra. Ela pode acabar falando. Até eu posso às vezes falar alguma coisa aqui que não está nas escrituras. Posso errar. Sou um ser humano. Eu não sou um computador, uma máquina, uma IA que vai preparar tudo. Eu preparo a mensagem. Eu preparo a palavra do Senhor. E estudo aquilo que eu vou falar. Mas aqui na hora eu posso acabar soltando outra coisa, como qualquer outro pregador pode fazer. Isso não muda a essência de quem a pessoa é. Eu preciso aprender o quê? A discernir a frase sem negar a essência que ela tem. Sabe qual é o problema? Existe uma frase, uma palavra correta aqui. Estou tentando buscar no meu HD de informação. Aqui está difícil, espera aí. Críticos, pronto. O problema é que os críticos de um sistema religioso hoje, ele está assim, ó, olhando o pregador. Deixa eu ver o que esse pregador vai falar. O pregador falou uma coisa e fala, ih, pastor assim? Não é pastor nem aqui nem na China. Condenei a essência. Condenei o chamado. Isso aí é de Deus, é nada. Condenei, cara. Eu estou descartando. E não estou aprendendo a discernir a frase. Às vezes é uma palavra errada, colocada no momento errado. Mas uma palavra, você consegue ter um entendimento do que a pessoa quer falar. Né? Ah, ela quis falar isso aqui, mas falou outra, mas errou. A gente faz isso. Então, aprenda a discernir palavras sem negar a essência. A igreja que só celebra os vencedores não sabe e nunca saberá pastorear pessoas feridas. Talvez hoje você esteja em uma fase fraca, cansaço, sem força, desanimado. Talvez você sinta que não é mais o mesmo. Ou talvez você até esteja forte, mas cercado de pessoas em luta. Talvez você esteja sem força, sem aplauso, ninguém mais te olha, ninguém mais te nota. O Espírito Santo está nos chamando a voltar a uma maturidade, assim como a igreja primitiva, onde a essência não se cancela. Onde o chamado nunca é revogado. Onde a graça do Senhor não se negocia. Existe um sistema religioso, a gente precisa aprender a romper com isso. A romper. Aprender a discernir, a fazer as coisas segundo as Escrituras. Já pensou chegar aqui num culto e não ter louvor, só palavra? Tá errado. Segundo o quê? Segundo o sistema religioso? Sermão do Monte teve louvor antes de Jesus começar a pregar? Não. Quando Jesus subiu no barco de pedra e começou a pregar para a multidão, teve louvor antes? Não. Ou se a gente quiser aqui vir no culto e só ter louvor, está errado? Não, é adoração. Você vem aqui para adorar, não vem? Adora o Senhor. Se eu quiser fazer aqui 10 minutos de louvor só e resto de palavra, ou 1h30 de louvor e 30 minutos de palavra, não é qualquer, né? O Espírito conduz. Né? A gente faz o culto aqui, começa às 18 horas, quando é 20 horas a gente está encerrando o culto. 20 horas estamos encerrando.
Quando passa, às vezes é 10, 15 minutos no máximo. A gente nunca passou mais do que isso. A não ser uma festividade. Certo? Já foi olhar o relógio, né? Está dentro do horário. Veja. Será que hoje a igreja de Jesus conseguiria ouvir Paulo? A palavra nos mostra que Paulo pregou a noite toda. Que um homem caiu da janela e quebrou o pescoço. De cansaço. Será que você conseguiria ouvir Paulo hoje? Passar a noite inteira ouvindo o cara falar? E a gente não sabe como que Paulo pregava, né? Já pensou se Paulo era esse negócio assim? Então, meus irmãos, porque assim diz as Escrituras do Senhor, lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 3, vai dizer assim. Ele fala, porque no capítulo de Lucas, né? Ou será que Paulo pregava, por quê, meus irmãos, porque hoje, não casa assim, diz o Jesus, ó. Não tinha microfone, mano. Não tinha fundo de som ambiente, a gente também não usa. Você entendeu? Olha que coisa. Imagina, de verdade, para para imaginar, você aguentaria ouvir? Será que você aguentaria ouvir Jesus pregar? Quanto tempo levou o Sermão do Monte? Quem sabe dizer? Cri, 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 cri. E aí? 7 dias ou foi 6 dias? 6 ou 7? Ó. Eu acho que foi 7. Foi mais de um dia. Aguentaria ouvir Jesus pregar? Acho que se hoje Jesus subisse no altar para começar a pregar para a igreja... Não tinha cadeira, né? Não tinha conforto. Não tinha cadeira! É verdade. Não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado, não tinha teto. Os mosquitos pegando e... Pá! Isso aí. Já pensou? Não tinha, irmãos, é sério Não isso. tinha luz à noite. Não tinha luz. Sabe como se fazia? Jesus pregava num ponto. Um discípulo numa outra, outro discípulo num outro, outro discípulo no outro. E o que ele falava, os discípulos replicavam. Para que até todo mundo escutasse. Não tinha amplificador de som, não. As caixas de som eram eles. A pessoa, Davi, o seu ministério hoje é ser caixa de som. Era isso. Os 12 era isso, era caixa de som. Ficava num canto, outro no outro. E aqui a gente coloca acústica, né? Para cuidar da reverberação do som. Lá não tinha, não. Já pensou? O semeador saiu a semear. Semeador, semeador, saiu. Quem saiu? Semeador. Aonde? Semear. Era assim. Entendeu? Igual telefone sem fio. Igual telefone sem fio. Vai espalhar. Você imaginou como é que funcionava? Agora você imagina que o mundo dos discípulos não entendia. Porque o semeador saiu, mas... O que foi? O semeador foi passear, foi dar um rolê. Acontecia. Entende? Então que você possa entender e romper com isso. Rompa com o sistema religioso, em nome de Jesus. Entenda verdadeiramente quem é Jesus. Ele não se resume nisso. O acesso seu ao Senhor não é barrado porque você não está bem, porque você emocionalmente não está legal. E as pessoas também não deixam de ser pessoas de Deus porque estão numa fase ruim da vida delas. Sejamos prudentes nisso. E eu falo isso porque eu muitas das vezes olhei com muitas pessoas como um sistema religioso. E uma pessoa uma vez falou para mim, eu briguei com essa pessoa, falou, você está com visão de galinha, Barão. Verdade, é verdade, eu estava com uma visão de galinha. Não estava com visão de águia, não. Eu estava com visão de galinha naquele tempo. Porque te ensinaram, né? Porque me ensinaram errado. Me ensinaram dentro de um sistema religioso. E falaram, vai lá e fala. Agora, se me deu aval, eu fui com o pé no peito. Bobo, visão de galinha. Entende? Não viva desse jeito. Abra os seus olhos. Enxergue além do sistema. Jesus, contra um sistema religioso. Entenda, Jesus não pregou contra a religião. Jesus pregou contra a hipocrisia da religião. Um sistema religioso.
que Jesus cumpriu o que a religião pedia para eles cumprirem. Decida romper. Não? Decida romper. Se coloque de pé em nome de Jesus.